Olá, olá, que a graça e a paz do eterno Deus de Israel esteja em nossas vidas. Bem-vindo de volta ao nosso curso avançado de interpretação bíblica. Nós estamos hoje nos preparando para saber um pouco mais o que é exegese bíblica. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, essa palavra, exegese bíblica. Exegese bíblica é uma análise de interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra ou uma expressão. Normalmente, a exegese é utilizada para interpretação e explicação críticas de obras artísticas, jurídicas, literárias, principalmente dos textos de cunho religiosos. Então, o termo exegese, a criação da exegese, na verdade, ela é para interpretação e explicações de obras críticas, artísticas, jurídicas, literárias e também para se utilizar também nos cunhos religiosos. Na Bíblia, a exegese é o estudo da interpretação gramatical e sistema das Escrituras Sagradas. Para que uma pessoa possa estar apta a fazer uma exegese bíblica, esta deve ser especialista nos idiomas originais bíblicos, como grego e hebraico. Para que você entenda melhor, hoje, para que a pessoa se dedique muito na exegese, é necessário que a pessoa tenha também um cuidado de entender a língua hebraica e principalmente o grego. Se você for fazer interpretações do Novo Testamento, é necessário que você conheça algumas terminologias, que você conheça algumas formações do idioma grego e também, se for no caso do Antigo Testamento, que você também conheça as terminologias e também algumas pronúncias de palavras no hebraico. Não é necessário que você seja um professor gabaritado, mas é necessário que você estude um pouco sobre esses dois idiomas para que facilite você entender com a profundidade maior o que é exegese. Nós vamos saber agora a origem desse termo. O termo exegese provém do termo grego exegesion, que é levar para fora. É uma interpretação ou uma explicação crítica de um texto particular, de um texto religioso. O termo foi tradicionalmente usado para a exegese bíblica, mas no uso moderno, a exegese bíblica é usada para dar mais especialidade, a fim de distingui-lo de qualquer outra explicação crítica mais ampla de qualquer tipo de texto. A exegese inclui uma ampla gama de disciplinas críticas, crítica textual e a investigação da história e das origens de um texto. Mas a exegese pode incluir o estudo dos antecedentes históricos e culturais do autor do texto ou de seu público original. Outras análises incluem a classificação do tipo de gênero literário presente no texto e uma análise de características gramaticais e sintáticas no texto propriamente dito. E o que é um exegeta? Você já ouviu alguém falar sobre o que é exegeta? Os exegetas, nome dado às pessoas que fazem a exegese, devem ser proficientes em uma grande variedade de disciplinas que estimulam a análise crítica, os críticos textuais, o estudo de antecedentes históricos e culturais, a investigação da origem do texto, a análise das características gramaticais e sintáticas da obra original são exemplos dessas disciplinas. Exegese versus exegese. Esse termo é muito conhecido também da exegese. O oposto da exegese bíblica é a exegese, quando a interpretação é feita exclusivamente baseada em teorias subjetivas, sem uma pesquisa ou análise aprofundada e real do texto. A preposição ex no grego significa algo extraído
Por isso que se usa a expressão ex-empregado, ex-empregada, ex-esposa, até a expressão êxodo, que é arrancar, tirar, levar para fora. O ex, a preposição ex, ela direciona a coisas tiradas de. Então, quando usamos a preposição ex, que significa coisas tiradas de, ou colocadas para fora de, arrancadas, puxadas. Então, com a preposição ex da exegese, significa que alguma coisa está arrancando dali daquele texto. Você tem um texto hoje, você pega um texto da Bíblia, e o que você vai fazer na exegese, você precisa arrancar, você precisa extrair a profundidade daquele texto. Então a exegese, portanto, procura retirar e extrair do texto algo que o texto diz. Toda vez que você for fazer exegese de um texto, você vai arrancar do texto aquilo que ele está dizendo, aquilo que o autor escreveu. Você vai ter que entrar dentro da vontade do autor para entender e arrancar aquilo que ele estava tentando explicar quando ele escreve aquilo. Já a preposição eis, que dá do exegese, aí tem a preposição eis, que também no grego significa colocar dentro de, acrescentar em. Então a exegese é acrescentar, colocar dentro do texto. Sendo assim, é uma distorção da palavra de Deus, porque toda vez que você insere os seus pensamentos, insere a sua vontade, insere aquilo que você acha, você acaba acrescentando, você acaba sendo um exegeta, você está colocando, acrescentando argumentos seus, pensamentos seus, os seus achismos, então é chamado a exegese. É uma preocupação muito grande hoje dos exegetas, porque algumas pessoas estão hoje utilizando a exegese para fazer acréscimos, colocar, e hoje não é utilizado, a teologia não aceita a exegese como fundamento de estudo de interpretação, porque não arranca, mas sim acrescenta. Enquanto a exegese consiste em extrair de um texto qualquer mediante legítimo modo de interpretação, a exegese consiste em injetar dentro do texto alguma coisa que o intérprete quer que esteja ali, mas que na verdade não faz parte do mesmo texto. Em última instância, quem usa a exegese força o texto mediante várias manipulações, fazendo com que uma passagem diga o que, na verdade, ela não se acha lá. Então, quando a pessoa faz a exegese, ele acaba fazendo acréscimos dentro de um texto onde não existe esses acréscimos, e ele pode ensinar a algumas pessoas aquilo que o texto não está dizendo, e ele tenta acrescentar e ensinar e faz a manipulação do texto. Em outras palavras, exegese é quando o intérprete lê algo do texto bíblico e injeta neste texto o seu ponto de vista pessoal, a fim de defender o ponto de vista ou suposta doutrina. A pergunta que fica aberta a todos nós que lidamos com a interpretação da palavra de Deus para a pregação. Alguns líderes têm o costume de fazer isso. Algumas pessoas hoje estão dentro de igreja, na liderança, estão pegando o texto, mas não estão arrancando, eles estão acrescentando dentro do texto e criando doutrinas com o seu modo de interpretação. Eles entendem desse jeito e eles afirmam que é desse jeito, mas não fazem uma pesquisa vasta no contexto, não vai esmiuçar o texto para poder ter a preocupação de levar a interpretação correta. Então, ele acha que aquela visão que ele tem é a melhor possível, a melhor explicação, e ele faz o processo de exegese, que é enxertar dentro do texto aquilo que o texto não diz. Eu acredito que você já ouviu falar muito sobre essa sequência, exegese, hermenêutica e homilética. Algumas pessoas até pensam que a homilética na teologia, em uma das grades da teologia, a homilética ela faz parte da hermenêutica e da exegese. Na verdade, ela se torna fluente dessas outras matérias. A homilética ela necessita da hermenêutica e ela necessita também da exegese.
Sem essas duas, a homilética ela não consegue se desenvolver corretamente. Exegese é a essência dos textos, é extrair o que o autor quis dizer para assim se fazer uma boa hermenêutica. Já a hermenêutica trabalha para conhecer os detalhes, as escrituras sagradas, para depois se ter uma boa homilia. Já a homilética é a arte de pregar o que você aprende na hermenêutica. Então, hoje existem algumas pessoas que têm uma boa homilia. Ele consegue mencionar alguns textos da Bíblia, ele vai na frente, ele prega bonito, mas ele peca muito na hermenêutica, porque ele passa a noite falando várias coisas, mas não tem nenhum tipo de conhecimento. Já existem pessoas que têm uma boa hermenêutica, mas não conseguem ter a homilia ainda. Então só precisa se preparar para aprender um pouco de como se pregar, como ter o cuidado da ministração da palavra. Porque a hermenêutica ela trabalha com conhecimento. E a homilia é colocar para fora aquilo que você aprendeu. É a arte de ministrar, de colocar para fora aquilo que você aprendeu. Então, quando eu preciso falar, usar a homilia, eu preciso primeiro também ter a hermenêutica dentro do meu coração como conhecimento base. E para que eu possa ter uma boa hermenêutica, é necessário que a exegese esteja também dentro do meu conhecimento no momento que eu fizer as minhas leituras dos textos sagrados. A aula de hoje foi sobre exegese bíblica e encontro você na próxima aula. Shalom, shalom.